Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, A Arte de Habitar por Casa Moncaio. Hoje eu tenho o privilégio de receber um grande artista, arquiteto, entusiasta da vida, Paulo Henrique Paranhos. É um privilégio estar aqui com você hoje, compartilhando um pouco da sua experiência, um pouco da sua sabedoria aqui com a Casa Moncaio. E, Paulo, eu queria perguntar para você, porque você tem uma proximidade muito grande com... Nós estamos aqui gravando hoje na Casa Oscar Niemeyer, e o Paulo, acho que é a pessoa que tem mais propriedade para falar sobre Oscar Niemeyer, porque você tem a fazenda que foi do seu avô, a conhecida Fazenda Orestes Quercia. Você tem uma história interessante, você foi criado na fazenda. Eu gostaria que você contasse um pouco da história dessa casa para a gente. Então, a fazenda que era do meu avô, né, que o Quercia comprou, enfim, uma fazenda no interior de São Paulo, em Pedregulho, fazenda da Nossa Senhora Aparecida. Eu morava em São Paulo, na capital, mas nasci nessa fazenda. Tive esse privilégio de nascer numa fazenda. E é uma fazenda produtora de café, um lugar muito próspero, né, que é o interior de São Paulo. E, enfim, quando o meu avô vendeu a fazenda para o Quercia, então ele convidou o Oscar para fazer a nova sede da fazenda. E foi interessante, porque é um projeto que diferencia um pouco dos projetos do Oscar, né, de arquitetura residencial, e ele remodelou um pouco com a implantação da sede, da nova sede, toda a paisagem da fazenda, sabe? E é uma casa muito generosa, um grande avarandado, tem uma capela ao lado, como aquelas grandes casas do Senhor de Engenho, né? E aquele traço do Oscar, que tem um pouco a ver também a implantação com o Palácio da Alvorada, né? O grande prédio, avarandado, a capela ao lado, e tem um painel da Mariane também. Mas, enfim, fazenda no interior de São Paulo, nessa região, é uma outra coisa, assim, em termos de ambiente, né? E ficou muito agradável a casa do Oscar ali, sabe? As espacialidades, etc. É uma casa muito, muito legal, muito boa. Ali você acha que a inspiração da arquitetura, você acha que você faz uma ligação com a história da sua infância? Você acha que você se apaixonou pela arquitetura a partir desse momento? Queria que você me explicasse um pouco de onde que veio essa paixão aí, como que surgiu a arquitetura na sua vida. Olha, essa pergunta eu já me fiz algumas vezes, sabe? Porque eu sou um tanto apaixonado pela arquitetura de fato, e quando criança, então, algumas coisas aconteceram. Meu pai construiu uma casa perto de Pedregulho, dessa região, em Franca, fica perto de Ribeirão Preto. Meu pai fez uma casa lá com um arquiteto que era primo nosso de São Paulo, e essa casa também ela era bem moderna, sabe? Há pouco tempo eu estive lá e fiz umas fotos e olhei e fiquei com essa curiosidade, sabe? Falei assim, será que foi daqui também alguma coisa, alguma experiência assim? Que a gente morou nessa casa também, quando criança ainda. Mas é difícil você distinguir, porque a minha experiência com Brasília acabou sendo uma experiência muito intensa. Eu cheguei em Brasília com 12 anos de idade. Então, esse convívio com a arquitetura de Brasília sempre foi uma coisa muito encantadora, sabe? Então, há quem diga que não, que a minha convivência com a cidade foi em Brasília que a minha vida profissional começou. Mas o que eu tinha, e que isso sempre foi muito claro, era uma grande paixão pelas artes. Eu lembro que tinha um artista da minha cidade que morava em São Paulo, e ele pintava uns quadros, e eu achava aquilo o máximo, sabe? E eu adorava as obras dele e tal. E sempre fui muito apaixonado pela questão da arte, né? A arte, o design, a questão do mobiliário. Isso sempre me encantou muito. E depois em Brasília, então, vamos dizer assim, Se encontro. Isso me encontrei, exatamente, me encontrei. Numa oportunidade até, quando eu tive o prazer de estar com o Oscar Niemeyer, ele perguntou para mim aonde que eu teria aprendido a fazer arquitetura. Né, da onde que eu tinha aprendido a fazer arquitetura. E
E eu achei aquilo muito curioso. O que eu pude responder para ele foi: olha, eu cheguei em Brasília com 12 anos. Então eu acho que eu aprendi com a cidade, aprendi com Brasília, graças ao senhor, graças ao Lúcio, né, doutor Lúcio, experiência toda dos artistas de Brasília, né, os grandes artistas que compuseram essa cidade, né, aquele momento único que aconteceu. Então, enfim, essa resposta aí é uma resposta assim que a gente fica meio que tentando entender, mas na verdade é também uma coisa assim surpreendente, porque quando eu fui fazer o vestibular, isso para mim não era muito claro ainda. Não era uma coisa assim única, desde criança estava decidido. Entendi. Pensava em outras hipóteses. Inclusive acho que um dos meus motivos que mais me empolgam na arquitetura não é, vamos dizer assim, o campo da arquitetura fechado, mas sim essa maneira ou outra de pensar a vida de uma forma mais filosófica, de uma forma um pouco mais aberta, sabe? Ou como outros arquitetos também pensavam assim, né? Sim. Tem muitos arquitetos que, se você conversar, eles falam muito da questão do repertório que a pessoa deve ter no campo da cultura. E se você for olhar também, eles transitavam muito no mundo da poesia, no mundo das artes plásticas, no mundo das artes em geral. E a arquitetura é arte, né? A arquitetura é arte. Eu, particularmente, não vejo muita razão de ser quando a pessoa não vive a arquitetura como arte. Quando a pessoa acaba vivendo a vida profissional de uma forma muito sistematizada em termos do pensamento, que isso acaba virando um produto de mercado, talvez até próspero, mas não é uma coisa que me encanta. Não tem alma, né? Você entra em casas, às vezes, que a casa Exatamente. não tem essência, você não... E quem é o arquiteto por trás disso? Eu que convivo no mercado imobiliário há 15 anos, visito casas maravilhosas, às vezes você vê o cliente, eu não escolhi nada, o arquiteto escolheu tudo. Mas cadê o pedaço da sua história aqui? Cadê a sua família, a sua memória afetiva? A casa do seu avô, a casa da sua avó, ou qualquer lembrança que você tem que tem identidade. Então, às vezes, você fica chateada. Assim, eu particularmente, que eu sou muito... A emoção, ela faz parte do meu... da palavra que você usou, que eu adoro, esse repertório que dá sua identidade no trabalho. Então, às vezes, você entra em casas que não tem alma. Então, você que participa de projetos, os projetos que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de visitar, você vê que a casa ela tem uma identidade, ela traz um diferencial, ela traz a sua arte, a sua assinatura literal, né? Você falou uma coisa aí muito curiosa, viu, Augusto? Eu tenho isso não, já é um projeto meio passado, mas que eu quis escrever um livro, As Mansões Desalmadas do Lago Sul, em Brasília. Fantástico. Não? Porque esse livro certamente abordaria essa questão. Eu falo que o arquiteto ele também tem que ser um pouco psicólogo. Uma vez eu tive uma oportunidade de uma cliente que ela chegou, eu conversei com ela e tal, conversamos bastante, fiquei sabendo das histórias, etc. E depois, quando eu apresentei o estudo para ela da casa, ela falou assim, mas como é que você descobriu isso? Aí eu falei assim, olha, um dos momentos importantes foi quando você falou das janelas da casa do seu avô lá em São Luís, no Maranhão. Então, é isso, exatamente isso que você está falando. O que eles falam memória afetiva, né, é uma coisa muito ampla, é uma coisa de cultura. E a arquitetura é cultura, é resultado de uma cultura. Agora, a grande sacada, a grande questão é você ter o seu museu, né, que a gente fala, né, que é na nossa cabeça, esse repertório, Sim. onde você consiga ter a liberdade de fazer essa conexão. Não é muito simples. Para falar a verdade, não é muito simples. Porque você tem que ter, primeiro, uma postura de muita empatia com o cliente. Empatia no sentido de fazer uma leitura de aproximação, como você muito bem colocou. Então, quando nós estamos falando de habitação, isso é muito importante. Diferente do que as pessoas pensam, quer dizer, essa questão das casas do Oscar, né? Eu estou fazendo um trabalho numa casa do Oscar, né? E a gente percebe isso, quer dizer,
aquela casa, naquele momento, a situação daquela casa, a realidade colocada, por mais que seja o Oscar, por mais que ele seja um ícone, enfim, um cara que a gente é indescritível, né? Não dá para descrever, mas é interessante como você consegue fazer uma leitura de uma percepção dele daquela realidade, Sim. entende? Daquela realidade, daquele cliente, daquele momento. Então, isso que você está dizendo é a alma da casa, é a alma do projeto. Do projeto. Fazendo um paralelo entre as duas casas, a gente está gravando hoje aqui na residência Flávio Marcílio, que é uma residência que foi datada em 1978. E a casa Sebastião Camargo Correia, que é essa que você está participando do processo de restauro, ela é de 1985. São as datas que estão no livro Oscar Niemeyer Casas. E fazendo um comparativo entre as duas casas, essa aqui que você conheceu muito bem, participou na época que a arquitetura, essa arquitetura do Oscar estava em evidência, quando você olha as duas casas com o seu olhar artístico, que características, que semelhanças que você vê entre os dois projetos? O que te encanta mais? Me explica um pouco do seu olhar quando você enxerga essas duas casas em épocas bem similares aqui. Muito interessante isso. Aliás, eu acho que esse trabalho que você está fazendo, eu quero te dar os parabéns, eu acho que é muito legal. E já me candidato, vamos dizer assim, a contribuir para trazer outras pessoas, etc., e a gente ampliar esse debate, porque essa pergunta sua, por exemplo, é uma pergunta muito rica, muito rica. Eu sempre defendi a tese de um processo de evolução no trabalho do Oscar, até o final. Até o final. Não podemos confundir com falta de identidade. Não podemos confundir com mudanças que não são de um mesmo DNA. Mas no olhar dessa casa e no olhar da Camargo Correia, da Casa Camargo Correia, você vai perceber que existe um traquejo, existe uma postura um pouco diferenciada que tem a ver com isso que a gente estava falando, com a dinâmica da casa, no momento que ela foi feita, para quem ela foi feita, a destinação da casa, e também na arquitetura, no sentido de uma... se eu falar evolução vai ficar mal colocado, porque a gente vai parecer que uma é melhor do que a outra, não é o caso, não é isso. Porque quando a arquitetura é obra de arte, essa coisa de ser datado é uma coisa muito relativa. Por exemplo, algumas pessoas falam, a fase tal, a fase X, Y, Z. Isso tem que tomar muito cuidado com isso. O próprio Oscar, ele fez alguns trabalhos que têm identidade de um com o outro, etc. Mas o mais interessante, e eu sinto isso muito na minha experiência, é que quando a pessoa vive a arquitetura, ela não faz arquitetura, ela vive a arquitetura. O arquiteto, eu teria a pretensão de dizer que o bom arquiteto é aquele que vive a arquitetura. É diferente falar daquele que faz só arquitetura, no sentido de fazer arquitetura como um processo que não tem DNA. Aí está o X da questão, né? Perfeito. Então, no caso dessas duas casas, eu vejo diferença. Eu vejo diferença. A relação interior e exterior tem uma proximidade muito grande. Talvez para a maioria das pessoas a relação é a mesma, mas eu vejo de forma diferenciada essa casa da outra casa. Evidentemente que a questão do entorno, do contexto também influenciou bastante, né? Perfeito. A destinação, o uso da casa influenciou bastante. A casa do Camargo Correia era uma casa que tinha uma pegada institucional muito forte, né? Institucional que eu digo assim, no sentido de que era uma casa para receber autoridades, grandes personalidades, presidente da República, que esteve lá várias vezes na época. Enfim, é toda uma outra situação. Mas isso que você colocou, fazer essa análise, fazer esse paralelo, dá samba, viu? Acho que isso é uma conversa até para a gente focar um pouco mais em cima
Sim. E a gente poder descrever isso com um pouco mais de clareza, né? Assim, na minha percepção, quando eu entrei na casa a primeira vez, você entra aquele pórtico todo modernista, a área social dela toda modernista, e a parte dos dormitórios, a parte íntima, uma grande casa de fazenda, telhado colonial, janela azul. Eu entrei naquela e fiquei extasiado. Aí eu participei antes dessa casa ser vendida, eu levei alguns clientes, tivemos algumas propostas, mas não tivemos êxito de achar o cliente certo. Entendi. Acabou que o proprietário vendeu. Então, na hora que eu entrei naquela casa, e os 3 clientes que eu levei na casa iam demolir. Eu cheguei lá com o livro da Mariane Perretti, mostrando que a casa já teve um painel lindo, que até foi retirado da casa depois, e eu estava com o livro Oscar Niemeyer Casas, mostrando com todo entusiasmo os meus clientes. Augusto, eu não quero saber de Oscar Niemeyer, não vou passar o trator nisso aqui. Eu fiquei desesperado. Eu falei, mas você vai comprar, porque onde está localizada essa propriedade, o valor dos terrenos disparou, então o terreno era uma joia muito exclusiva e valiosa. Então, quando os clientes me falaram que ia demolir a casa, eu fiquei numa tristeza, mas como você não tem como... Eu já comercializei também uma casa projetada pelo Lelé, eu não sei se já teve, você com certeza já trocou algumas figurinhas com ele, a casa magnífica, brutalista, com o pé direito incrível. O proprietário demoliu a casa na Kelly 12, na Península dos Ministros. Na mesma localização da Casa Camargo Corrêa. Então, Brasília tem essa característica. Eu acho que a arquitetura está nesse processo de mudança. Acho que o vintage, o pessoal está voltando um pouco a admirar essa arquitetura autoral, de ver a beleza com a perspectiva de que você não pode simplesmente só trazer o novo, você pode trazer uma leitura arquitetônica que foi representativa na época e ressignificar, restaurar ela. Então, acho que esse movimento que o mercado imobiliário está passando, isso não é só em Brasília, São Paulo está acontecendo muito isso, então é gratificante para quem é do mercado imobiliário você comercializar imóvel que tem história, que tem essência, que tem arte, quando você pega o seu repertório, o repertório do Oscar, de Rui Otaki, Lelé, você pega esse Milton Ramos, tem uma casa magnífica também do Milton, que eu quero te convidar para você conhecer também, e participar do restauro dela. Então, trazer essa arquitetura de novo e restaurar ela com a forma de morar, eu acho que é um movimento muito interessante e que os arquitetos deviam explorar mais. E você, com todo esse repertório, tudo que você aprendeu, um jovem que está começando na arquitetura, no design, que dica que você daria, que você deixaria para esses novos profissionais que estão um pouco perdidos? Para que lado que eu vou? Porque hoje artista nenhum é valorizado. Você não vê, cadê os poetas, cadê os músicos? Você não vê as crianças entusiasmadas com arte hoje. Isso aí que você tem uma experiência muito grande. Que dica que você daria aí para quem quer se aventurar nessa área? Olha, essa questão do artista, se é que a gente pode dizer, né, que eu tenho experiência nesse sentido, da arquitetura, da arte, enfim, eu fico assim até honrado com essas suas considerações, né? A história mostra que a questão da arte, ela nunca foi assim tão privilegiada no que diz respeito a uma certa popularidade, assim, a uma... Ela não tem muito... Não sei se já teve, mas eu não consigo ver. Não tem muito apelo, assim, da maioria das pessoas. Não é por aí. Então, a primeira coisa, eu acho que é uma decisão do que a pessoa realmente quer. Agora, quando a pessoa tem na veia essa percepção, é estudar com carinho e com cuidado a história, como dizia o Lúcio Costa, né? É olhar para trás e enxergar o futuro, né? A gente projeta. Só que para você projetar e fazer alguma coisa que realmente vislumbra uma outra perspectiva, você tem que ter domínio da história e domínio da história de uma forma cuidadosa, para fazer uma leitura cuidadosa disso, né? Agora, passa um pouco também pela vocação da pessoa, sabe? Pela vocação da pessoa. Mas eu acho que o mais importante é o ter repertório. Construir o repertório. Os grandes arquitetos, eles não podiam viajar através da rede, né? Sim. Mas tem as histórias de Corbusier viajando para
vários lugares e falando que depois da viagem X, Y, Z que ele fez, o que aconteceu com a arquitetura dele, como isso foi importante, né? Então, acho que viajar, visitar obras, conhecer outros arquitetos. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Elvio Tubogrão, um grande arquiteto, e a gente fazia embaixadas do Brasil no exterior. Eu ainda estudante, né? A autoria do projeto era dele, mas a gente... Então, naquela época, alguns professores na UNB entusiasmados com a arquitetura brasileira. Eu lembro de uma exposição do Oscar que fizeram de uns croquis, eu ficava assim, extasiado com aquilo. Já era uma coisa que... em Brasília, né? Sim. Mas eu também tive o privilégio de ver obras do mundo inteiro, porque como a gente fazia embaixadas na Arábia, na África, em vários lugares, né? E também viajava, e sempre que tive oportunidade eu fiz algumas viagens. Então, você ter essa visão da arquitetura como um todo, né? Hoje você entra nos museus aí a qualquer hora, né? Também a questão que eu digo de beber das águas das artes plásticas, etc., entendeu? Visitar obras e conhecer obras não só do Brasil, mas do exterior também. Mas tem uma outra coisa também importante, no sentido da história da arquitetura, né? Da nossa famosa Semana de 22, da questão das artes plásticas, do movimento antropofágico, de entender, por exemplo, o quanto tem na arquitetura do Oscar a história da arquitetura brasileira, né? A história do nosso colonial, a história do barroco, essas histórias todas, né? Como o santo traço do Oscar, né? Que realmente era uma mão, como dizia a Lina Bobardi, né? Era uma mão abençoada por Deus. A Lina Bobardi, uma grande arquiteta, uma vez, eu acho que quando conheceu o Oscar, beijou a mão, falou assim, estou beijando uma mão sagrada, porque o traço do Oscar é uma coisa que não tem limite, né? Quebra o De óbvio, né? apreciação, hein? Quebra o óbvio, sai do óbvio, né? É tão inovador que É uma você... coisa do artista único, né? Uma Sim. coisa assim, que o mundo inteiro, quem conhece, né? Eu tive a oportunidade uma vez de ir a Paris e ficar em frente ao prédio, eu era novo ainda, e perguntava para as pessoas que passavam por ali, né? O que achavam daquela obra, né? E as pessoas falavam assim, é Oscar Niemeyer. É Oscar Niemeyer, uma senhora com um carrinho assim, empurrando com as verduras, uma senhora bem simples, uma francesa. Eu perguntei, o que você acha dessa obra e tal? É Oscar Niemeyer. Os 5 que eu perguntei falaram, é Oscar Niemeyer. Isso na França, em Paris. Entendi. Então você vê, quer dizer, isso tem uma dimensão, isso tem uma magnitude, né? Muito, muito interessante, muito importante, né? Mas tudo isso vem, como eu estou dizendo, entendeu? De uma experiência. Você tem que ter uma experiência da arquitetura. Sim. Você falou uma coisa, repetindo, né? No caso de uma casa, né? Você tem que vivenciar aquilo, você tem que olhar aquilo, você tem que andar. O Le Corbusier falava muito da promenade arquitetural, né? Quer dizer, do passeio pela arquitetura. A arquitetura não é vista como uma fachada, não é vista como uma planta. A arquitetura é vista como um todo. Muitas vezes eu coloco a questão quando alguém chega para mim e fala assim, pô, o fundo dessa casa. A casa não tem fundo. Pô. Isso não existe. Como o fundo? Como a frente? Uma casa, uma obra de arquitetura, ela não tem frente, não tem fundo. Ela é uma obra de arquitetura, ela é um conjunto de fatores e de aspectos, entendeu? E mais, ela é uma expressão volumétrica, construtiva e, acima de tudo, espacial. Então, quando a gente estava conversando antes, que você falou da questão da alma das casas, né? As casas que têm alma, se você for olhar a fundo, tem uma espacialidade de muito interesse, né? Por exemplo, essa casa tem uma espacialidade, tem uma relação, tem uma dinâmica, né? Que a gente chega aqui, se está com as pessoas, está agradável, né? A recepção que você já fez aqui foi muito agradável. E também, se não tem ninguém, é tão agradável quanto. Por Sim. quê? Porque ela tem uma relação de escalas, de espacialidades muito correta, muito apropriada. Você usa, aqui a casa está disposta num terreno de 2.900 metros quadrados, então você tem
você convive 360 graus com a casa. Cada ângulo que você enxerga, você vê uma beleza, você vê um movimento, o jardim colabora. E eu queria fazer um paralelo, você falou de todo esse repertório, sobre o prêmio que você recebeu das mãos do Oscar, um prêmio internacional de arquitetura, onde eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque eu acho que todo artista e todo profissional ele merece o devido reconhecimento. E na época você me contou essa história, você foi premiado mundialmente, concorrendo com arquitetos do mundo todo, e o Oscar era júri, né, do prêmio. Eu gostaria que você me contasse um pouco dessa história, porque eu acho que é importante isso ficar gravado e memorizado para a gente ver que temos um dos maiores arquitetos do mundo aqui do meu lado. Eu tive o privilégio de te conhecer e trocar, você me ensinou muita coisa, e explicar para as pessoas o quão significativo isso foi na sua vida, o que mudou para você a partir desse momento quando você ganhou esse prêmio. Você forçou um pouco a barra aí, né? Você deu um colorido aí, né? Nada. A gente tem que ressaltar e admirar realmente quem é bom. Você forçou na tinta, né? Mas realmente foi esse o prêmio mais importante da minha vida, né? Era um concurso internacional no Japão e gente realmente do mundo inteiro participou, né? Mais de 500 pessoas e de escritórios importantes. E o Oscar era o jurado e eu me atrevi a participar do concurso. Quando eu fiquei sabendo, eu já tinha mostrado algumas coisas para o Oscar antes e tal, ele fazia alguns comentários, mas era uma coisa assim muito, né, ali... Não tinha aquela relação direta. Tal, então, E dessa vez eu falei assim, eu vou participar. Eu falo que foi um dos atos mais irresponsáveis que eu cometi na minha vida, foi ter entrado nesse concurso. E era um concurso para discutir os novos rumos da arquitetura na época, né? Certo. E isso em que ano, era um aproximadamente? Agora eu não sei dizer. Eu sou muito ruim Década de 90, 80, mais ou menos? Eu acho que 90. 90, perfeito. E aí, enfim, o programa era um programa assim, que era um teatro para 200 pessoas, um auditório, uma biblioteca, um café e numa praça. Essa praça podia ser, era uma coisa muito teórica, né? Assim, era uma coisa muito subjetiva. Essa praça podia ser em qualquer lugar, podia ser no meio do oceano, poderia ser na praia, poderia ser em qualquer lugar. O importante era que a pessoa tivesse a maior liberdade. Então era um desafio, né? Uma maior liberdade de criação, né? Certo. Então era um desafio assim muito grande, era uma coisa assim, como eu já disse, né? Assim, era uma coisa assim, realmente que deixava a gente meio... E eu cometi a loucura e falei assim, não, eu vou participar, eu quero mandar alguma coisa para o Oscar olhar, o doutor Oscar olhar e sem saber de quem é, sem saber sequer que era de um brasileiro, porque ele não tinha acesso, não tinha como ele saber que era de um brasileiro, era gente do mundo inteiro. E aí, enfim, eu fiz uma proposta e enviei a proposta. Depois de uma conversa descobri que tinha alguns outros arquitetos brasileiros que tinham participado também, tinha mais ou menos 50 arquitetos brasileiros que mandaram proposta também, e aí eu falei para o pessoal, eu falei assim, não, eu só mandei porque eu queria que o Dr. Oscar visse uma obra minha, um projeto meu, independente de tudo, né? Aí o pessoal falou para mim, você é muito pretensioso, porque você acha que ele vai olhar, rapaz, no meio de 500 e tantos projetos, você acha que ele vai olhar? Algum auxiliar que vai olhar para ele, vai fazer uma filtragem, etc, né? Aí eu falei, agora você me desanimou, né? Porque... que não falta na vida é gente para tentar desanimar a gente e tirar do propósito. Mas, como você divulgou um dia aqui aquela frase do Oscar, o importante é sonhar, né? Sim. Se a gente não sonhar, as coisas não acontecem. Não acontecem, né? Exatamente. E aí, rapaz, foi bastante curioso, porque depois do concurso eu fui atrás para ver como é que tinha sido o processo. E a pessoa estava enganada. Ele sozinho olhou todos os projetos. Foram mais de 500 projetos, aproximadamente? Inclusive tem fotos dele olhando os projetos. Na revista japonesa, que eu tenho a revista, tem fotos dele olhando os projetos. Enfim, aí então depois, quando chegou, eu não acreditei, achei que eu estava enganado. Na época era o fax, né? Uhum. Eu achei que aquilo era o número 4, que estava meio borrado, que não era o número 1, que eu tinha tirado 4º lugar, mas já fiquei muito assim entusiasmado, né? E aí coloquei a secretária para ligar para o Rio, que lá eles tinham uma informação, né? Para saber a respeito.
Aí quando ela ligou pela terceira vez, a menina lá do Rio falou para ela, não, olha, não, fala que ele não precisa mandar ligar mais não, porque ele ganhou o concurso, ele tirou o primeiro lugar. E a informação, vamos dizer assim, principal, né, o anúncio principal seria no Rio de Janeiro, lá no Estúdio de Arquitetos do Rio de Janeiro. Porque o Oscar estava no Rio e os japoneses vinham do Rio para poder anunciar. O Oscar tinha essa coisa de não gostar muito de viajar e etc e tal. E aí foi interessante, porque eu fui ao Rio bom, não preciso dizer que quando fiquei sabendo que era o primeiro lugar, eu fiquei emocionado, liguei para minha mulher chorando, e ela não entendia porque que eu estava chorando. E eu falava assim, eu estou sonhando, quando eu acordar eu vou ter uma grande decepção. Eu tô em êxtase aqui, não me Olha, acorda, não. com a maior honestidade, eu tinha certeza que eu estava sonhando com aquilo, sabe? Que aquilo não era possível, não era verdade. E aí fui ao Rio, aí ele na hora da premiação, ele não estava muito bem, não foi, mas pediu para a neta dele, que falou que me convidasse, que ele queria me conhecer, encontrar comigo, que ele tinha acabado de ficar sabendo que tinha sido um brasileiro que tinha ganhado o concurso, porque ele não sabia até então. Sim. Ele ficou sabendo quando os japoneses anunciaram lá no Rio, nesse momento. E aí, aí ele falou assim, pois é, eu fiquei agora, antes de ontem, eu fiquei sabendo que foi um brasileiro, fiquei muito curioso e etc, eu queria te conhecer. E aí foi super agradável, muito legal, sabe, a experiência, enfim. Você transcendeu ali, acho aquelas poucas experiências na vida, você fala, eu saí de mim, né? Exatamente. Ter sido uma sensação Foi muito legal esse concurso. E a partir dali, você acha que ganhar esse prêmio, claro, ele mudou sua percepção de tudo, acho que você passou a acreditar mais e ser mais apaixonado pela sua arquitetura, que às vezes a gente duvida da nossa aptidão. A gente falou aqui sobre como você ensinar alguém a adorar a arte. Eu acho que os pais, eles são os primeiros professores da nossa vida que vão nos direcionar, que vai inspirar. Que música que meu pai escuta, que os lugares que ele me leva, mas Deus te dá alguma coisa que fala, você só precisa achar seu caminho. Eu me encontrei nessa área imobiliária meio por acidente, hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque com o trabalho que eu tenho eu consigo falar de tudo, principalmente do que a gente está conversando aqui, que é arte. Aí eu, nesse processo da criação da Casa Moncaio, eu viajando pela Itália, aí passando assim no centro, eu estava em Cortina d'Ampezzo, que eu gosto muito de fazer snowboard, e eu andando pelo centro, eu vejo uma frase em italiano, a arte de habitar. O negócio tocou meu coração e falou, é o slogan porque a gente estava no processo de criação, e eu falei, eu preciso de algum sinal para fechar essa identidade da imobiliária. E foi algo incrível. Eu estava à noite, eu me emocionei, eu vi a arte de habitar, e o negócio trocou meu coração, falei isso, a arte de habitar. Então você resume tudo que eu acho que quando você fala de arquitetura, arte, de desejo pela beleza, desejo de evolução, eu me encontrei nessa fase. Então a vida é engraçada que tem esses momentos que acontecem que ela muda a sua percepção, como foi o caso do seu prêmio, aconteceu essa situação comigo. Então acho que, complementando a pergunta que eu te fiz e até ajudando as pessoas a se inspirarem, eu acho que é isso, é o repertório, refinar o olhar e ser ousado, né? Se a gente não sonhar, nada acontece. E vai ter um monte de pessoas que vão questionar as nossas habilidades, o sonho, e se você não for ousado, você não sai do lugar. É uma coisa que é importante entender, né? O novo, ele assusta. As pessoas têm a ilusão de que elas querem um novo. Sim. Mas muitas vezes as pessoas são, por natureza, conservadoras. Haja visto que, hoje em dia, muitos debates de pessoas, coisas que estão em processo de evolução, algumas resistências, né? Enfim, da questão da cultura, da questão da liberdade, etc., né? O novo ele, às vezes, ele ameaça um pouco. Mas quando é possível você fazer esse link, né? Atender a pessoa, como a gente já falou antes, né? E trazer alguma contribuição, isso é muito interessante. E o que é muito interessante também é o seguinte, uma experiência que eu tive num projeto que eu fiz, um grande projeto de um centro cultural, um grande teatro, inaugurado pela Fernanda Montenegro. Ela falou de viva voz, elogiou o teatro, a acústica do teatro, etc. E é um centro cultural.
Ele fica onde, esse centro cultural? Fica em Palmas, no Tocantins. Ah, perfeito. Enfim, tinha área de criatividade, biblioteca, uma edificação maior, né? Arthur Moreira Lima, Cláudio Tosi, Ciron Franco, todos participaram da uma semana de inauguração. Foi uma festa muito bonita e num lugar muito interessante. E uma coisa me chamou muita atenção, uma senhora muito simples visitando o prédio e encantada com a edificação. Então, não precisa ser deputado, senador, nem Empresário, embaixador, né? Especialista em nada. rico, especialista. A arquitetura tem esse valor, sabe? A arquitetura encanta o homem. Você vê que se você subir nas favelas no Rio de Janeiro, tem umas casinhas lá que tem a imitação do Palácio da Alvorada, né? Então, essa dimensão humanística da arquitetura, e inclusive a arquitetura enquanto obra de arte, é uma coisa interessante, sabe? Atinge mais as pessoas do que muita gente tem consciência. Entendi. Então, novamente, é o que eu falo, quer dizer, é o lado que realmente deixa a gente assim muito feliz, sabe? Porque tem o outro lado, que é o lado muito comercial, né? Muito mercadológico, da edificação enquanto produto, né? Que é uma outra corrente, né? A gente fica meio na marginalia dessa corrente. Sim. Mas no sentido da cultura, da expressão de uma verdade intrínseca da obra de arte, né? Do DNA. Essa casa, por exemplo, lá da Camargo Correia, a minha grande preocupação é de preservar o DNA. Esses dias os clientes chegaram para mim e falaram assim, olha, as pessoas estão chegando aqui e não estão vendo aonde a gente ampliou a casa. A gente fez uma pequena ampliação na casa, sabe? Sim. Não estão vendo aonde a gente ampliou a casa. Eu fiquei muito feliz. Porque eu disse para eles no começo, eu falei assim, olha, eu não vim aqui para fazer o meu projeto. Eu vim aqui para contribuir num projeto magnífico de uma pessoa que eu nem preciso dizer, né? Então, se eu fizer um excelente trabalho, esse trabalho meu ele vai ficar praticamente... vai ser uma continuação de né, vai ser mantido o DNA da casa, né? Perfeito. Então, eu acho que esse DNA, essa verdade, são essas questões, entendeu? Que são muito importantes na arquitetura, né? Sim. E que não tem problema, pode ser que não seja uma coisa assim que a maioria perceba, né? Mas, por outro lado, Brasília está aí para mostrar o tanto que é forte a expressão da arquitetura, né? Como é possível encantar com a arquitetura e trazer até para o mais pobre, né? Para o mais humilde, entendeu? Uma situação nova, né? Uma situação de mais liberdade, um referencial de uma força política também que é muito grande, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela, fazendo um paralelo com a percepção da senhora, que a beleza está nos olhos de quem vê. Independente do repertório, independente da situação financeira, quando você tem um produto, seja um quadro, seja um design de produto, enfim, você consegue agradar a maioria das pessoas independente do repertório. Então essa frase ela me pega muito, eu acho que é aí que está a verdade das coisas. Você pega essa casa, por exemplo, que a gente já recebeu várias pessoas, é difícil alguém criticar e falar que isso aqui não é belo. Porque ela tem uma leveza e uma bossa, é algo muito singular e característico. Eu acho que um dos grandes destaques da sua arquitetura que me agrada é isso. Independente do cliente que olhar, ele não pode gostar do tamanho dos dormitórios, mas é impossível alguém falar que não é belo. Então isso aí é algo que é muito... Eu fiquei muito feliz nesses últimos tempos agora, porque eu fiz 2 casas que elas foram, vamos dizer assim, para o mercado, né? Perfeito. Elas foram colocadas à prova no mercado, vamos dizer assim. E você sabe o que a maioria das pessoas diz ao visitar as casas? Olha, já visitamos várias casas, mas eu vejo Brasília nessa casa. Olha que coisa curiosa. São pessoas ou que vivem em Brasília ou que estão vindo para Brasília e que visitaram outras casas
mas distinguiram essas casas dizendo que veem Brasília nessas casas. Eu achei isso de uma curiosidade muito interessante, entendeu? É uma casa Sim. normal, não é uma casa. Mas as pessoas identificaram Brasília na casa. E nós estamos falando de pessoas completamente leigas. Completamente leigas. Essa senhora que eu falei lá do Espaço Cultural, ela é uma senhora muito humilde. Ela tinha uma sandália havaiana que não tinha, a sandália já estava muito gasta, não tinha o calcanhar. Era daquelas senhoras assim, da área rural. O Sim. calcanhar dela era todo Machucado. trincado. Você viu a história dela ali A marcada no história marcada, entendeu? E ela parada, admirando o projeto, entendeu? Encantada com o projeto. Aquilo para mim foi um prêmio. Aquilo foi um prêmio de poder ver que a arquitetura alcança quando tem alma, quando tem esses valores que nós estamos comentando, entendeu? Quando tem Sim. essas questões todas que você está colocando, né? E Brasília, acho que todos os clientes que visitaram a sua... Inclusive, a gente teve a felicidade de vender uma dessas casas, dessas casas que você projetou. Exatamente. E eu acho que o mais interessante é que Brasília moldou o seu olhar, moldou a sua Isso arquitetura. mesmo. Quando o Isso cliente mesmo. fala, eu vejo Brasília nessa casa, então Paulo Henrique Paranhos, ele se inspirou em Brasília no seu repertório e conseguiu reproduzir na sua arte tudo que Brasília te presenteou, né? Uma vez também eu fiz um projeto, ganhei um prêmio importante, não tão quanto esse do Japão, mas foi o pavilhão para a exposição na Expo de Sevilha, e eu tive a oportunidade de mostrar o projeto para o Lúcio Costa. E eu tinha feito a memória por escrito do projeto, com uma frase do Lúcio Costa, que a solução não está nem à direita nem à esquerda, mas em olhar para o alto. Sim. Achei essa frase muito especial e usei isso como gancho. Falei, doutor Lúcio, eu quero te mostrar esse projeto, porque usei uma frase sua e tal, agradecer muito e devo muito a honra de ser um profissional que é apaixonado por arquitetura, por urbanismo, né? Porque praticamente nasci em termos culturais nessa cidade. Ele olhou para o projeto e ficou admirado com o projeto. Ele era uma pessoa assim, de muita cultura, de muita sensibilidade, ele era um nobre, né? E ele falou assim, nossa, que maravilha, você elevou a praça. Porque o projeto era só uma lâmina, como se fosse um pássaro voando, Sim. e que tinha uma praça. Então você entrava por essa praça e visitava o pavilhão brasileiro. E esse projeto disputou com muitas outras edificações e etc. E ele foi um projeto premiado. E o doutor Lúcio falou assim, nossa, que maravilha, você elevou a praça. E aí as pessoas falavam, saiu na manchete do jornal, o pássaro de Paulo Paranhos pode ser colocado em qualquer lugar de Brasília. Isso também foi uma experiência muito, muito boa, né? Porque assim, eu tenho pelo Lúcio Costa uma admiração muito grande, sabe? Ele também é uma pessoa assim, única, uma pessoa de uma sensibilidade, de uma delicadeza, de uma sabedoria. Os textos dele são textos assim maravilhosos, sabe? Cultura, né? Cultura. Você conviveu mais com ele do que com o Oscar? Você teve mais Não. trocas? Não, na verdade eu não convivi, vamos dizer assim, não pude ter tantas experiências com ele, muito menos. Com ele foi praticamente 2 vezes que encontrei. Perfeito. O Oscar eu já encontrei mais... Mas tem colegas que já tiveram, que conviveram, que trabalharam mais com o Oscar e etc. Eu não tive esse privilégio, né? Mas, assim, algumas pouquíssimas experiências, né? Mas muito fortes, né? Experiências muito fortes, né? Sim. Paulo, eu queria te agradecer a oportunidade de compartilhar aqui tanto conhecimento. Eu gostaria só que você pegasse o livro aí para mim, Oscar Niemeyer Casa. Eu fiz uma curadoria, tentei encontrar. Eu queria te presentear com esse livro, porque Nossa acho que tudo que a Senhora. gente conversou aqui resumiu um pouco da sua história, da sua infância. Eu acho que essa coincidência da Fazenda Orestes Quercia, da casa que você está revitalizando, da casa que a gente está gravando, um pouco da arquitetura e de tudo que você inspirou está nesse livro. Aí eu gostaria de te agradecer e te presentear com esse livro. Espero que ele fique num cantinho especial e que a gente possa ter outras oportunidades de trocar mais informação, inspirar um ao outro e ajudar as pessoas que ainda não encontraram a sua aptidão, a sua habilidade a
a se encontrarem, né? Porque quando a gente encontra algo que a gente ama e faz com carinho, tudo fica mais fácil, né? Então, eu gostaria de Nossa te Senhora, agradecer. muito obrigado, muito obrigado. Espero que você se Coisa. inspire mais e faça muitos projetos aí Nossa, que pelo mundo. maravilha. E eu quero te pedir para trazer mais pessoas, que eu possa trazer mais pessoas aqui, porque trazer as pessoas nessa casa é um privilégio, né? Claro, você é o nosso Privilégio. curador aqui, você indicou, já Trazer já mais tá pessoas feito. aqui. Já fiz a fantasia de trazer os estudantes para a gente bater papo aqui. Enfim, você me provocou, né? Vamos ver se a gente consegue compartilhar mais essas questões todas. Claro, vai ser um prazer. Obrigado. Eu que agradeço.